Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Alexandre Marini, de Sociologia, e da professora Traciana Brasil, de Ensino Religioso. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aí aparecendo na sua tela. E enquanto você manda mais dúvidas para a gente, vamos relembrar os conteúdos das aulas de Sociologia? Professor Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado. Conta pra gente quais foram os conteúdos tratados nas suas aulas. Então, hoje a gente trabalhou 3 aulas, né? A gente falou sobre, no primeiro ano, a gente falou sobre o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi um desafio, né? Porque o ECA ele tem mais de 200 artigos, né? A gente tratar sobre a importância dele dentro de uma aula de 20 minutos. No terceiro ano a gente avançou, né? A gente falou um pouquinho do ECA e a gente avançou para um outro estatuto, que é o Estatuto da Juventude, né? Que eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar desse estatuto, né? Diferentemente do ECA, o Estatuto da Juventude é um estatuto muito recente. E ainda no terceiro ano a gente tratou sobre um tema bem bacana, que é falar sobre a questão da diversidade e a questão da identidade, né? Partindo de uma pergunta: o que são os jovens, né? Quem são eles, né? E muitas vezes nós adultos, nós achamos que jovens é um só, né? São jovens, são crianças, é tudo a mesma coisa, mas existe uma enormidade de diversidade, uma enormidade de identidade, e a gente tentou falar um pouquinho disso daí. Obrigada, professor. Agora que já relembramos o conteúdo das aulas de Sociologia, vamos voltar para as perguntas. A primeira pergunta acabou de chegar do Luiz Fernando Ayala, do Colégio Martins Pena, professor. Ele está fazendo a seguinte pergunta: professor, por que 51% dos jovens são assassinados? Qual que é o nome dele mesmo? Luiz Fernando. Luiz, assim, não é que 51% dos jovens são assassinados. É assim, quando a gente vai ver quais são os motivos das mortes dos jovens, a gente vai perceber que 51% dos motivos é por homicídio. Então, não, pelo amor de Deus, 51% dos jovens assassinados, não. Dentre os motivos da morte, né, que pode ser inúmeros, né, acidentes de trânsito, pode ser doença, pode ser um monte de coisa. Mas mais da metade, 51%, é por homicídio, o que é um problema, né, porque a gente parte do pressuposto que jovens não deviam morrer, né, a gente devia passar por isso aí, a gente devia estar trabalhando, fazendo família, casando, não sei, viajando, não passar por uma situação dessa, né? Então, a gente tem que envelhecer, né, gente? Isso faz parte do processo da vida. E aí, quando a gente percebe que a gente vive uma sociedade em que metade das mortes é porque elas são interrompidas dessa maneira, realmente assusta muito. Agora, se você pergunta quais são os motivos, nossa, os motivos são tão amplos, mas a gente pode falar de alguns, né? Para a sociologia, a gente sabe, parte sempre de um lugar, que é a desigualdade. Existem uma raiz sempre da desigualdade, né? E isso vai dar uma série de outros problemas, como, por exemplo, o acesso ao trabalho, falta de perspectiva, a falta de continuidade de projeto de vida. E aí a gente percebe que existe muita a relação do jovem num mundo tão desigual e que os acolhe tão mal, um envolvimento muito grande com relação à criminalidade. Essa é uma das explicações, mas não é só. A gente pode falar de uma série de outras explicações, mas se a gente não tem uma sociedade que acolhe o jovem, esteja preparado para acolher educacionalmente, com relação também ao mercado de trabalho, a gente tem esse tipo de coisa acontecendo, mas não só. Em uma das aulas que eu já tinha trabalhado em outros ciclos, a gente falou sobre um conceito que está quase que exclusivamente ligado a essa questão dos homicídios à juventude, que é a sociabilidade violenta. O que é a sociabilidade violenta? É a maneira com que nós nos relacionamos com os problemas que estão aí na vida. Ou seja, durante toda a nossa passagem por aqui, a gente vai ter inúmeros problemas, tá? Agora, a sociabilidade violenta é a maneira com que a gente lida com os problemas, de maneira violenta. Todo estudo que vai procurar entender
em quais são as situações que o jovem se relaciona com esse número absurdo de homicídios, tem a ver com a sociabilidade violenta. É a maneira de se resolver os conflitos, né? É através da violência. Quer dizer, você está numa festa, não gostou muito do que aconteceu lá, mas você vai resolver violentamente. Você tem um problema no seu trabalho, ou um problema na sua comunidade, vai resolver aquilo de maneira violenta. Então, isso se relaciona muito com a questão educacional. Quando a gente não desenvolve uma boa qualidade cidadã nas pessoas, que há outras formas de se resolver conflitos que não através da violência. Não só eu vou te pegar lá fora na hora que eu saio da escola. Existem outras maneiras de se resolver isso. E a sociabilidade violenta e a associação à criminalidade, né, elas são os dois principais aí caminhos que a gente vê que os jovens seguem e que vão encontrar, então, esse número absurdo aí de homicídios. Perfeito, professor. A importância da educação, né, a todo momento a gente vê isso. E realmente, como grande fator de solução dessa sociabilidade violenta que você disse, verdade. Próxima pergunta, professora. Por que existem diferenças no calendário judeu, cristão e muçulmano? Questão do 7º ano. Bom, o que acontece é o seguinte. Os calendários, normalmente eles começam a contar uma marcação de tempo a partir de algum fator que é considerado importante. Existem calendários diversos no mundo, não apenas esses 3 exemplos que são relacionados à religião e às tradições religiosas, mas normalmente algum acontecimento vai marcar e aquele calendário vai começar a ser contado a partir dali. Pode ser o surgimento de um rei ou algum acontecimento importante. Agora, quando nós pensamos, por exemplo, no caso do judaísmo, que é uma religião muito ligada às narrativas genealógicas, quem era filho de quem e tal, o calendário deles já está em mais de 5.000 anos. Por quê? Porque conta a história do povo deles. O cristianismo, nós estamos aí no ano de 2020, porque conta a partir do surgimento de Jesus, que foi um dos mais importantes líderes religiosos da humanidade. Agora, isso pode mudar? Pode. Por exemplo, pode acontecer alguma coisa que o calendário necessite começar a ser recontado, ou que, por exemplo, haja uma iniciativa internacional de unificação de calendários. Isso pode acontecer também. Mas, normalmente, esses calendários que são ligados a tradições religiosas, eles têm muito a ver com a história da religião também. Muito obrigada, professora. Próxima pergunta. Orientação ou opção sexual? Sempre me confundo. Qual a diferença? Questão do 3º ano, professor. Só complementando a questão anterior, falando daquilo Sim. que você falou, a escola não é só um espaço para a gente aprender coisas muito técnicas, sabe? Vou aprender coisas técnicas de determinadas áreas de conhecimento, né? A escola, ela serve para a gente adquirir o maior dos conhecimentos, que é o de se relacionar com os outros. O convívio, né, professor? O convívio. Aprender a matemática, aprender a escrever, aprender geografia, história, tudo isso é importante. Mas o mais importante ainda é saber lidar com os outros, conviver com o outro. Então a escola, a gente viu hoje que a escola é cada vez mais fundamental, né? Não é fundamental não para aprender a fazer conta, né? Ou para escrever um tema, mas a lidar com o outro. E quando a gente vai ver a perspectiva futura, é que é uma sociedade que vai ter cada vez mais trabalhos colaborativos. Então, saber lidar com o outro é um diferencial, inclusive, para o mercado de trabalho. Com certeza. A sala de aula é uma mini sociedade, né, professor? Um aluno contribui com o outro, colabora com o outro, evolui com o professor evolui com a turma, né? Sim, ela é uma mini sociedade, então isso é muito real o que você falou, porque
a escola, ela está inserida dentro da sociedade, né? Então, todos os problemas que existem na sociedade, a gente vai encontrar ela dentro da escola. E isso é até interessante, porque é ali na escola que a gente vai treinar, a gente vai aprender a lidar com esses conflitos, com essas desigualdades, né? Então, isso é extremamente importante, né? Por isso a escola é cada vez mais necessária, né? Perfeito. Agora, com relação à pergunta, né, se é orientação ou opção sexual, gente, a questão é o seguinte, a gente fala isso muito quando se fala em identidade, né? Então, é muito comum as pessoas confundirem isso, né? Até pessoas da área, muitas vezes, já de repente soltam uma opção sexual. Por que não se fala mais hoje em opção sexual? Porque se percebe que não é uma questão de opção. A pessoa não escolhe ser hétero ou ser homossexual. Não há dentro da sociedade, na maneira com que a gente se organiza, não há um momento que isso acontece. Você não para num determinado momento, aí, sei lá, no teu quarto, na sua sala, conversando com os amigos, e você, gente, vamos fazer uma opção aqui? O que eu vou ser? Então se fala de uma outra palavra, que se fala de orientação, e isso tem muito a ver com a aula que nós tivemos hoje. É que nós vivemos dentro de uma sociedade e que na maneira com que cada um vai se relacionando com as coisas que acontecem no seu cotidiano, a gente vai sendo meio que levado, né, de acordo com os acontecimentos, com as nossas relações, com os problemas que são colocados na nossa frente, com as coisas bacanas que também acontecem com a gente vai sendo meio que levado, ou seja, a gente vai ser meio que orientado pelas relações sociais, pelas condições de mundo que a gente tem. E as minhas relações são sempre muito diferentes das relações daquele meu colega ou do meu irmão. Eu tenho, por exemplo, 2 irmãos. Nós temos a mesma cor, nós somos do mesmo gênero, da mesma classe social, da mesma família, da mesma geografia, do mesmo lugar. Mesmo assim, as nossas pequenas relações cotidianas são muito diferentes. Os meus sucessos, os meus fracassos, as pessoas com que me relaciono, as coisas que eu gosto. Isso, então, acaba me orientando para um caminho que é muito diferente, por exemplo, dos meus 2 outros irmãos. Agora, eu estou falando de um microcosmo, de uma família. Imagina quando a gente vai ver isso numa cidade, num país. A diversidade é imensa. E ela se dá justamente porque as relações cotidianas são muito diferentes, muito diversas. Elas nos orientam. Ok? É isso. Muito obrigada, professor. Próxima questão. O que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos? E por que muitas pessoas falam tão mal dela? Questão do 7º ano, professora. Bom, esse é um assunto muito polêmico hoje em dia. A gente percebe que muitas pessoas utilizam a Declaração dos Direitos Humanos indevidamente para falar que muitos problemas da sociedade até colocam a culpa nela sem saber do que se trata realmente o documento. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma declaração, ela não tem um peso de lei, no sentido de que todos são obrigados a segui-la, mas ela tem uma característica de orientar as pessoas a respeito daquilo que é mais adequado, daquilo que o ser humano necessita. E aí, a Declaração dos Direitos Humanos ela foi escrita depois do fim da Segunda Guerra Mundial, porque o que acontece? Foi um período da história da humanidade em que o ser humano não foi respeitado, em que muitas pessoas morreram simplesmente por terem nascido numa condição que era considerada inadequada pelos nazistas, seja pela questão de origem étnica, porque eram judeus ou porque eram negros, ou também pela orientação sexual, porque eram homossexuais. Eles entenderam que essas pessoas eram inadequadas à sociedade. E aí muitas pessoas morreram, muitas famílias foram destruídas, muitas pessoas perderam toda a sua família, toda a sua cidade, todo o seu povo, perderam toda a sua referência de estar aqui na Terra.
Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela foi escrita e assinada pelos países que fazem parte da Organização das Nações Unidas como uma forma de ajudar a afirmar aqueles direitos que são básicos para todos os seres humanos. O direito à vida, o direito à moradia, o direito à alimentação, são coisas que todo mundo precisa, são coisas que você não pode viver sem. Então, a Declaração dos Direitos Humanos fala disso, sobre aqueles direitos que todo mundo deve ter, independente de quem seja a pessoa, independente se é bom ou se é mal, se é justo ou injusto. Sabe aquele ditado que fala assim: o sol brilha para justos e injustos? A Declaração dos Direitos Humanos é a mesma coisa. Ela serve para garantir os direitos da pessoa humana, independente se ela é boa ou se ela é má. E ela fala sobre direitos básicos. É uma coisa que eu sempre brinco com meus alunos. Olha, fala do direito à alimentação. Não fala que é o lanche do fim de semana, não. Não fala que é aquela batata frita. Mas você tem direito à alimentação saudável. Então, isso são direitos a partir das necessidades que todos os seres humanos têm. Muitas pessoas falam mal da Declaração dos Direitos Humanos porque não conseguem compreender que todos somos humanos e todos temos o mesmo direito. E também existem muitas pessoas que falam mal da Declaração sem nunca ter lido a Declaração. É um exercício interessante para vocês, depois dar uma pesquisadinha sobre a Declaração dos Direitos Humanos. A área da sociologia também fala coisas interessantes sobre ela, não é mesmo, professor Alexandre? Vou pegar um pouquinho a carona aqui, porque isso que você acabou de falar também é bem interessante. Tem pesquisas que fazem assim, a pergunta: quais são os direitos humanos que você conhece? E as pessoas não conhecem, elas não conseguem nem citar qual é a quantidade de direitos. Os direitos básicos são 30, né? E quantos aí você conhece? Você consegue dizer quantos? 2, 3, 4? Quantos? E quais são os outros, né? Então é muito fácil a gente ouvir falar ou falar mal de alguma coisa que a gente não conhece, né? Mas vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte: o nome dos direitos humanos, a gente fala direitos humanos, o nome é declaração. Né? Então vamos partir daí, declaração. Imagina o seguinte: imagina aí que você tem aí na escola, aí na sua rua, um crush, aquela cremosa que você quer chegar perto, você quer conhecer, você quer namorar. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você quer namorar, se relacionar com alguém? Você se declara. Você se declara para quê? Para que realmente as coisas venham um dia acontecer. Não dá para você criar uma relação com alguém se você não dizer para alguém que você gosta dessa pessoa, que você tem essa intenção. Então aí você se declara. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas é importante se declarar. Com os direitos humanos é exatamente a mesma coisa. É uma carta de intenções. Para a gente chegar nesses objetivos, a gente tem que primeiro fazer o quê? Declarar. Então a gente declara os direitos humanos, declara o direito à liberdade, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito autoral, o direito de privacidade, direito à vida, direito a uma justiça imparcial, a não ser preso, por exemplo, sem ser julgado. A gente declara um monte de coisa. E a gente percebe que os direitos humanos, eles têm problemas justamente porque eles não são respeitados. Então a gente tem que declarar para que a gente possa chegar efetivamente naquele lugar. É a primeira coisa que a gente faz. Declara as intenções. E aí a gente vai tentar chegar no objetivo. Ótimo, professor. Muito obrigada. Bom, chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite e participe do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco conta com os professores Tassiana Brasil e Alexandre Marini, que continuam com a gente. E você, estudante, já sabe, é só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Já já estaremos de volta. Não sai daí.